O eco molhado do esfregão ecoava pelo tribunal vazio, as paredes de mármore amplificando o som. Seu macacão de zelador já encharcado após 3 horas de labuta, João enxugou o suor da testa. Amanhã, advogados internos de milhares de reais lotariam este mesmo espaço, debatendo casos com o poder de alterar destinos para sempre. Mas, naquela noite, o recinto era dele, de seu balde e da água com sabão. Só notou a silhueta observando do fundo quando uma voz rompeu o silêncio. Com licença. João se virou e viu a juíza Margarida Harrison, ainda vestida com sua toga escura, parada na entrada. Mesmo às 9 da noite, sua postura exalava a mesma autoridade que a consagrou como a juíza federal mais jovem da história do estado. Desculpe, meritíssima, posso voltar depois se precisar? Não, fique. Ela desceu pelo corredor, o som dos seus saltos ecoando no chão que ele acabara de lustrar. Queria agradecer. João piscou. Em 5 anos limpando aquele fórum, nenhum juiz jamais lhe dirigira a palavra além de um aceno cortês. Agradecer? A juíza Harrison parou na mesa do réu, deslizando os dedos sobre a madeira envernizada. O caso desta manhã, a audiência de custódia. Você estava limpando as janelas quando a menina chorava no corredor. O peito de João apertou. Ele se lembrava, uma garotinha de 7 anos com Maria Chiquinhas, soluçando enquanto seus pais gritavam um com o outro através de seus advogados. Ele se ajoelhou, tirou um lenço amassado do bolso e sussurrou algo que a fez parar de chorar. Eu vi o que você fez, a juíza continuou. Como você a acalmou. Como você ficou com ela até a assistente social chegar. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, não teriam. A voz da juíza Harrison era suave, mas firme. A maioria das pessoas teria seguido em frente, mas você tem um dom com crianças, não tem? A garganta de João ardeu. Pensou em sua própria filha, Emília, dormindo em seu apartamento de 1 quarto sobre a lavanderia. Com 8 anos e uma sabedoria além da sua idade, ela aprendeu a preparar o próprio café da manhã, porque o papai tinha que sair para o trabalho antes do amanhecer. Eu tento. Onde você aprendeu isso? A pergunta o atingiu como um soco. João apertou o cabo do esfregão com mais força, lutando contra o impulso de contar àquela mulher poderosa sobre Sara, sobre a mulher que o ensinara que uma voz gentil podia curar qualquer dor, que paciência era o maior presente que se podia dar a uma criança. A mulher que morrera 3 anos antes, deixando-o para criar Emília sozinho com um salário de zelador. Minha esposa, ele respondeu em voz baixa. Ela era boa com crianças. A juíza Harrison assentiu, com um lampejo de compreensão nos olhos. Sinto muito. Eles ficaram em silêncio por um instante, o fórum acomodando-se ao seu redor com rangidos e suspiros silenciosos. João, não é? Ele se surpreendeu por ela saber seu nome. Sim, senhora. Tenho uma proposta para você. Mas antes, me diga uma coisa. O que você disse para aquela garotinha hoje? João hesitou. A lembrança era nítida e dolorosa, o rosto de Emília sobreposto ao da estranha, ambas perdidas e assustadas em um mundo que parecia grande demais. Eu disse a ela que às vezes os adultos brigam porque a amam tanto que se esquecem de como dividir. Eu disse a ela que não era culpa dela e que, não importava o que acontecesse, alguém sempre cuidaria dela. E ela acreditou em você? Crianças sabem quando você está falando a verdade. A juíza Harrison sorriu pela primeira vez desde que entrou no tribunal. João, o que você acharia de se tornar um defensor das crianças em casos de custódia? O esfregão escorregou das mãos de João, caindo no chão com um estrondo. Como? É uma função remunerada. Você trabalharia com crianças durante os processos de custódia, ajudando-as a entender o que está acontecendo, garantindo que suas vozes sejam ouvidas. O treinamento duraria 6 meses, mas você manteria seu emprego atual até. Meritíssima, agradeço a oferta, mas sou apenas um zelador. Mal terminei o ensino médio. Essas famílias precisam de alguém com educação, credenciais.
Essas famílias precisam de alguém que se importe. A voz da juíza Harrison carregava a autoridade que impunia respeito a advogados experientes. Alguém que veja uma criança chorando e não vá embora. Alguém que entenda a perda. João a encarou com a mente a mil. O dinheiro extra significaria que Emília poderia ter seu próprio quarto, talvez até fazer aquelas aulas de piano que ela estava pedindo há meses. Eu não sei nada sobre o sistema legal. Você sabe a coisa mais importante. Você sabe como ajudar crianças assustadas a se sentirem seguras. Conte para nós nos comentários. Você já recebeu uma oportunidade que parecia inacreditável? 3 meses depois, João estava sentado em uma sala de conferências com cheiro de café fresco e livros encadernados em couro. Seus novos livros didáticos estavam espalhados sobre a mesa de mogno, cheios de notas adesivas e marca-textos. Os outros estagiários, todos formados em faculdades com diplomas em serviço social ou psicologia, falavam em vozes confiantes sobre teorias de desenvolvimento infantil e precedentes legais. João apenas ouvia e anotava em sua caligrafia cuidadosa. "Senhor Chen", chamou o instrutor, tirando João de seus pensamentos. "Pode nos falar sobre as principais considerações em uma determinação do melhor interesse?" As palmas das mãos de João ficaram suadas. Ao redor da mesa, seus colegas se recostaram em suas cadeiras, esperando, alguns com sorrisos mal disfarçados. "A principal consideração", disse João lentamente, "deve ser o que faz a criança se sentir segura, se ela consegue dormir à noite sem se preocupar com o desaparecimento das pessoas que ama." A sala ficou em silêncio. A instrutora, doutora Patricia Wells, inclinou-se para a frente. "Pode elaborar?" João pensou em Emília, como ela rastejava para sua cama todas as noites durante 6 meses após a morte de Sarah, com medo de que ele também desaparecesse. Uma criança precisa saber que pertence a algum lugar, que tem um lugar onde alguém percebe se ela não come seus legumes ou se tem um pesadelo. A custódia legal é apenas papelada. O que importa é quem aparece quando a criança precisa. A doutora Wells assentiu lentamente. Essa é, na verdade, a essência da teoria do apego, embora você a tenha colocado em termos mais humanos do que a maioria dos livros didáticos. Depois da aula, João caminhou pelos corredores do fórum com uma estranha mistura de orgulho e síndrome do impostor. Seu uniforme fora substituído por uma camisa de botões simples e calças caque, profissional, mas ainda o marcando como diferente dos advogados em seus ternos caros. Ele estava revisando suas anotações quando ouviu a confusão vinda do Tribunal C. Vozes altas, uma criança chorando. João acelerou o passo. Pela porta entreaberta, ele podia ver uma audiência de custódia em andamento. Um menino, talvez com 10 anos de idade, estava sentado entre 2 assistentes sociais enquanto seus pais lançavam acusações pela sala. A criança estava encolhida, com as mãos pressionadas sobre os ouvidos. João não deveria interferir. Ele ainda estava em treinamento, não certificado. Mas o som do sofrimento daquele menino cortou todos os protocolos que ele aprendera. Ele entrou na parte de trás do tribunal. A juíza Martinez estava tentando restaurar a ordem, mas os pais, um homem em um terno caro e uma mulher com um cabelo perfeitamente penteado, estavam perdidos demais em sua raiva para notar o colapso do filho. "Meritíssima", disse João em voz baixa, de pé. Todas as cabeças se viraram para ele. A juíza Martinez franziu a testa. "Sim? Permissão para falar com a criança?" O advogado do pai levantou-se de um salto. "Objeção! Quem é essa pessoa?" "Estagiário de defensor da criança", disse João simplesmente. "O menino precisa de ajuda." A juíza Martinez olhou para a criança soluçando, depois para João. Algo no olhar firme do zelador transformado em defensor a fez assentir. "Prossiga." João caminhou lentamente em direção ao menino, ignorando os sussurros da plateia. Ajoelhou-se ao lado da cadeira, colocando-se ao nível dos olhos da criança. "Olá", disse ele suavemente. "Eu sou o João. Qual é o seu nome?" O menino espiou entre os dedos. "Miguel." "Miguel? Esse é um nome forte. Sabe de uma coisa, Miguel?
Todos esses adultos estão falando tão alto porque se importam tanto com você que esqueceram como usar suas vozes internas. Um pequeno sorriso surgiu no rosto manchado de lágrimas de Miguel. Eles parecem bravos? Eles parecem assustados, João corrigiu gentilmente. Às vezes, quando os adultos ficam com medo de perder alguém que amam, eles se esquecem de como serem gentis uns com os outros, mas eles não estão bravos com você. Como você sabe? João olhou para os pais, ambos agora observando em silêncio. A mãe tinha lágrimas nos olhos. Porque olha para eles agora, ambos pararam de falar, ambos estão olhando para você. E aposto que, se eu perguntar a eles qual é a coisa mais importante nesta sala, ambos diriam a mesma coisa. O quê? Você. O tribunal estava tão silencioso que João podia ouvir o relógio tic-tac na parede. Miguel, disse a juíza Martínez gentilmente, gostaria de nos dizer o que você gostaria que acontecesse? O menino olhou para João, que assentiu encorajadoramente. Eu quero que eles parem de gritar. Eu quero morar onde as pessoas sejam legais umas com as outras. Naquela tarde, João recebeu um telefonema que mudaria tudo. Senhor Chen, aqui é a doutora Wells do programa de treinamento. A juíza Martinez me ligou sobre o que aconteceu em seu tribunal hoje. O estômago de João caiu. Ele havia extrapolado, violado os protocolos. Eles o expulsariam do programa. Doutora Wells, eu sei que não deveria ter. Ela quer acelerar sua certificação. João quase deixou cair o telefone. Como? Ela nunca viu uma criança responder a um defensor daquela maneira. Ela quer você certificado e designado para seu tribunal dentro de 1 mês. Mas os outros estagiários, eles têm diplomas, eles conhecem a teoria. João, teoria é algo que você pode aprender com livros. O que você tem não pode ser ensinado. Naquela noite, João sentou-se na beira da cama de Emília, lendo sua história favorita sobre uma princesa que se salvou. Quando terminou, ela olhou para ele com os olhos de Sara. Papai, por que você parece triste e feliz ao mesmo tempo? João alisou seus cabelos. Impressionado com o quanto ela havia crescido enquanto ele estava enterrado em livros didáticos e sessões de treinamento. Porque, às vezes, coisas boas acontecem tão rápido que assusta. Como quando a mamãe foi para o céu? A pergunta o pegou de surpresa. Emília raramente falava sobre Sara. Não, querida, aquilo não foi uma coisa boa. Mas você disse que pessoas boas nos protegem do céu, e você ficou melhor em fazer panquecas. João riu apesar das lágrimas que ameaçavam seus olhos. Você está certa. Talvez coisas boas e coisas tristes possam acontecer ao mesmo tempo. É por isso que você ajuda as crianças tristes no trabalho? Ele encarou sua filha, maravilhado com sua perspicácia. Como você sabe disso? A Dona Maria, vizinha, me disse que você ajuda crianças que não têm mamães ou papais. Ela disse que você é um herói. Eu não sou um herói, Emília. Sou apenas um pai que sabe como é quando sua família se desfaz. Emília sentou-se e passou seus bracinhos em volta do pescoço dele. Então você é a melhor pessoa para ajudar a consertar outras famílias. 6 meses depois, João estava do lado de fora do prédio do Tribunal de Família, observando pais e filhos entrarem pelas portas. Sua certificação oficial estava pendurada em uma moldura na parede de seu apartamento, ao lado das fotos da escola de Emília e de uma foto de Sara segurando sua filha recém-nascida. Seu primeiro caso oficial estava esperando lá dentro. Os Mendonça estavam se divorciando após 15 anos de casamento. Suas filhas gêmeas, ambas com 12 anos, não falavam com nenhum dos pais há semanas. O relatório da assistente social pintava um quadro de 2 meninas perdidas no campo de batalha de seus pais. João as encontrou na sala de testemunhas, sentadas em extremidades opostas de um sofá como livros. Rostos idênticos, expressões idênticas de dor obstinada. Olá, sou João. Estou aqui para ajudar vocês a navegar por este processo. Não precisamos de ajuda, disse uma delas, Sofia, de acordo com seu arquivo. Precisamos que nossos pais parem de ser idiotas. Isso não é muito legal, Sofia, sussurrou sua irmã, Lúcia. Nem o divórcio. João puxou uma cadeira, sentando-se ao nível delas.
A técnica se tornara segunda natureza. Você está absolutamente certa, Sofia. O divórcio não é legal. É uma das coisas mais difíceis que uma família pode enfrentar. A fachada durona de Sofia rachou ligeiramente. Então, por que eles estão fazendo isso? Eu não sei. Isso é entre eles. Mas eu sei que ambos amam vocês mais do que tudo no mundo, e que ambos estão com medo de como isso vai afetar vocês. Se eles nos amassem, ficavam juntos, disse Lúcia em voz baixa. O peito de João apertou. Ele tinha ouvido Emília dizer a mesma coisa sobre a morte de Sara. Por que a mamãe foi embora se nos amava? Lúcia, posso te contar uma coisa? Às vezes, as pessoas podem te amar com todo o coração e ainda não conseguirem te dar o que você quer. Isso não torna o amor menor. Os pais da nossa amiga Jéssica se divorciaram, disse Sofia. Ela só vê o pai nos fins de semana agora, e ele sempre age estranho, como se estivesse se esforçando demais para ser divertido. Como você gostaria que seu pai agisse? Como meu pai. A simplicidade disso quebrou o coração de João. Vocês já disseram isso a ele? Ele não ouve. Tudo o que eles fazem é brigar por dinheiro e quem fica com quais noites e quem esqueceu de nos buscar no treino de futebol. João assentiu. Então eles estão focados na papelada em vez das coisas importantes. Quais são as coisas importantes? Perguntou Lúcia. Vocês. Garantir que se sintam seguras, amadas e ouvidas. Compartilhe nos comentários se você já se sentiu no meio de problemas de adultos quando criança. Nas 2 horas seguintes, João aprendeu que Sofia queria morar com a mãe porque se sentia responsável por cuidar dela. Lúcia queria morar como pai porque achava que ele era mais solitário. Ambas as meninas estavam sacrificando suas próprias necessidades para proteger os adultos que deveriam estar protegendo-as. Quando a audiência foi retomada, a juíza Martinez chamou João para apresentar suas descobertas. Meritíssima, conversei com ambas as crianças extensivamente. Elas me pediram para transmitir várias coisas ao tribunal e a seus pais. O senhor e a senhora Mendonça sentaram-se em suas cadeiras. Primeiro, elas querem que ambos os pais saibam que não culpam ninguém pelo divórcio. Elas entendem que às vezes os adultos não conseguem resolver seus problemas. A senhora Mendonça enxugou os olhos. Segundo, elas não estão interessadas em escolher lados. Elas querem ambos os pais em suas vidas, mas querem parar de sentir que têm que cuidar dos sentimentos dos adultos. O senhor Mendonça pareceu confuso. O que isso significa? João se virou para se dirigir a ambos os pais diretamente, algo que nunca havia feito no treinamento. Significa que Sofia se sente culpada por querer confortá-la, senhora Mendonça, porque acha que machuca o pai. E Lúcia se sente culpada por querer passar tempo com você, senhor Mendonça, porque acha que machuca a mãe. Essas meninas têm 12 anos de idade e estão tentando gerenciar as necessidades emocionais de 2 adultos. O tribunal ficou em silêncio. Finalmente, elas me pediram para dizer a vocês que não precisam que vocês sejam perfeitos. Elas só precisam que vocês sejam seus pais. Sofia não precisa que você esconda sua tristeza, senhora Mendonça, mas ela precisa saber que não é trabalho dela consertá-la. Lúcia não precisa que você seja o pai divertido, senhor Mendonça. Ela precisa que você a ajude com a lição de casa e se lembre de seu cereal favorito. A juíza Martinez olhou para João com... Numa tarde ensolarada, a brisa carioca soprava suavemente enquanto aguardávamos o veredito. O olhar do advogado pairou sobre os pais antes de se fixar em João. Dr. Shen, em sua opinião profissional, qual seria o regime de guarda mais adequado para atender aos interesses destas crianças? Questionou o juiz. João respirou fundo. Aquele era um momento para o qual sua formação o havia preparado, mas nenhum livro didático abordava o peso de potencialmente alterar as vidas de 2 garotinhas que só queriam que seus pais agissem como pais. Guarda compartilhada, meritíssimo, tempo igualitário, horários flexíveis, mas com terapia familiar obrigatória, não apenas para os pais, mas para todos os 4 membros da família. E gostaria de recomendar uma revisão em 6 meses para avaliar como as crianças estão se adaptando. Alguma objeção por parte da defesa? Indagou o juiz.
Ambos os advogados olharam para seus clientes, que encaravam suas filhas como se as vissem pela primeira vez em meses. Sem objeções, meritíssimo, responderam em uníssono. Após a audiência, o advogado Henderson abordou João no corredor. Dr. Chen, não entendo. Todos os outros profissionais com quem lidamos queriam saber qual pai era melhor. Por que não nos pediu para provarmos nosso valor? Perguntou intrigado. João pensou em Ana, dormindo tranquilamente, porque sabia que ele estaria lá quando ela acordasse. Pensou em Luísa, que havia confiado a ele a criação de sua filha, mesmo quando ele se sentia completamente despreparado. Porque as meninas já sabem que vocês dois são bons pais. Elas só precisam que vocês se lembrem disso também, respondeu com um sorriso. 6 meses depois, João recebeu uma carta em seu escritório. Estava escrita com uma caligrafia cuidadosa de uma menina de 12 anos. Prezado Dr. Chen, Sofia e eu gostaríamos de agradecer por ajudar nossa família. Nossos pais ainda moram em casas diferentes, mas eles vieram juntos à nossa peça da escola e sentaram na mesma fileira. Papai não tentou ser estranho e engraçado, e mamãe não chorou durante toda a apresentação. Achamos que eles estão se lembrando de como ser nossos pais novamente. Com carinho, Luísa e Sofia Henderson. PS. Sofia quer ser defensora pública quando crescer por sua causa. João dobrou a carta cuidadosamente e a colocou na gaveta de sua mesa, ao lado do boletim mais recente de Ana e de uma foto da viagem de fim de semana ao zoológico, as primeiras férias de verdade desde que Luísa faleceu. Naquela tarde, ele estava revisando processos, quando sua secretária bateu à porta. João, tem alguém aqui para te ver, ela diz que é importante, anunciou a secretária. A juíza Harrison estava parada em sua porta, não mais vestindo a toga, mas ainda carregando aquela autoridade inconfundível. Meritíssima, que surpresa! Exclamou João. Não sou mais juíza, João. Aceitei um cargo na Procuradoria-Geral do Estado. Divisão de Defesa da Criança, explicou a juíza. João gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Parabéns, parece um cargo perfeito para a senhora, elogiou. Foi sobre isso que vim conversar com você. Estamos lançando um novo programa, uma iniciativa estadual para treinar defensores públicos como você, pessoas que entendem as crianças porque vivenciaram suas próprias perdas, revelou a juíza. O pulso de João acelerou. Que tipo de programa? Perguntou curioso. Queremos que você o lidere, treinar outros, desenvolver currículos, testemunhar perante a Assembleia Legislativa sobre financiamento. Isso significaria viajar, falar em conferências, se tornar o rosto desta iniciativa, detalhou a juíza. A oferta era tudo o que João nunca ousara sonhar. Reconhecimento, respeito, a chance de ajudar crianças em todo o estado. Fico honrado, mas não posso deixar Ana. Ela tem apenas 8 anos e já perdeu uma mãe, argumentou João. O cargo é baseado aqui. Você viajaria talvez uma semana por mês. E, João, o salário seria o triplo do que você ganha agora, rebateu a juíza. O triplo? Ana poderia ter seu próprio quarto, aulas de piano, uma poupança para a faculdade, tudo o que Luísa havia desejado para ela. Posso pensar a respeito? Perguntou João. Claro, mas João, há algo mais que você deve saber. O programa já tem um nome, Iniciativa Luísa Schenf de Defesa da Criança, revelou a juíza. A respiração de João falhou. Como a senhora sabia o nome dela? Perguntou surpreso. A juíza Harrison sorriu gentilmente. Investiguei seu histórico depois daquela primeira noite no tribunal. Sei o que você perdeu e sei como transformou essa perda em um presente para outras famílias. Sua esposa estaria orgulhosa. Naquela noite, João sentou-se em sua sacada, observando Ana brincar no pátio abaixo. Ela havia feito amizade com todas as crianças do prédio, assim como Luísa costumava fazer onde quer que fossem. Papai, por que você está sentado aí em cima? Gritou Ana. Só pensando, querida, respondeu João. Sobre o quê? Perguntou Ana. Como explicar a uma menina de 8 anos que o nome de sua mãe poderia ajudar a salvar milhares de crianças que ela nunca conheceria? Sobre sua mãe, respondeu João.
Ana subiu na sacada com a confiança destemida da infância, sentando-se ao lado dele na plataforma de metal. "O que tem a mamãe?" perguntou Ana. "Alguém quer dar o nome dela a um programa que ajuda crianças cujas famílias estão com problemas", explicou João. "Tipo o que você faz?" perguntou Ana. "Tipo o que eu faço, mas maior", respondeu João. Ana considerou isso com a seriedade que herdara de ambos os pais. "A mamãe gostaria disso?" perguntou Ana. João se lembrou de Luísa lendo histórias para dormir no hospital infantil onde ela era voluntária. Luísa colocando band-aids nos joelhos ralados de todas as crianças da vizinhança. Luísa ensinando a Ana que a coisa mais importante que alguém poderia fazer era ajudar alguém menor do que si mesmo. "Sim, meu amor, acho que ela gostaria muito disso", respondeu João. "Então você deveria fazer isso", afirmou Ana. "Isso pode significar que eu viaje às vezes. Você ficaria com a Dona Maria quando eu estivesse fora", explicou João. Ana se encostou em seu ombro. "Papai, lembra quando você começou a ajudar crianças no tribunal e estava com medo porque não tinha nenhum diploma chique na parede?" perguntou Ana. "Lembro", respondeu João. "Mas você fez mesmo assim porque as crianças precisavam de você", lembrou Ana. João envolveu sua filha com o braço, maravilhado com a sabedoria que ela havia adquirido. "Você acha que eu deveria aceitar o emprego?" perguntou João. "Acho que a mamãe mandou aquela senhora te encontrar naquela noite no tribunal, e agora o nome da mamãe vai ajudar muitas crianças a se sentirem seguras", afirmou Ana. 3 anos depois, João estava em um pódio na capital do estado, discursando perante uma sessão conjunta da Assembleia Legislativa. A iniciativa Luísa Chen havia treinado mais de 200 defensores em 15 municípios. A defesa pública designada pelo Tribunal para Crianças em casos de custódia havia se tornado obrigatória em todo o estado. "Quando me tornei defensor pela primeira vez", disse João no microfone, "pensei que meu trabalho era falar por crianças que não podiam falar por si mesmas. Eu estava errado. Meu trabalho é ajudar os adultos a se lembrarem de como ouvir", explicou João. Na galeria, Ana sentou-se ao lado de Dona Maria, vestindo o vestido que Luísa havia comprado para ela para ocasiões especiais. Aos 11 anos, ela era alta e confiante, com a compaixão de sua mãe e a força silenciosa de seu pai. "As crianças em nossos tribunais de família não estão quebradas", continuou João. "Suas famílias estão quebradas, mas as crianças têm uma capacidade incrível de cura quando se sentem seguras, ouvidas e valorizadas. Elas não precisam que consertemos seus pais. Elas precisam que protejamos seu direito de serem crianças", concluiu João. Após seu discurso, dezenas de legisladores se aproximaram com perguntas, propostas de financiamento, ideias de expansão. Mas a atenção de João foi atraída por uma jovem parada silenciosamente perto da parede. "Dr. Chen? Sou Jennifer Walsh. Estava esperando para falar com o senhor sobre o programa", disse a jovem. Ela parecia familiar, mas João não conseguia se lembrar de onde a conhecia. "Estou me candidatando para a próxima turma de treinamento. Acabei de terminar meu mestrado em serviço social, mas, honestamente, não é por isso que quero fazer este trabalho", explicou Jennifer. Algo em sua voz despertou uma memória. Uma menina de 7 anos com Maria Chiquinhas chorando em um corredor do tribunal. "Você é a garotinha", disse João suavemente. "Do tribunal da juíza Harrison, o caso de custódia", lembrou João. Jennifer sorriu, lágrimas iluminando seus olhos. "O senhor me deu um lenço de papel e me disse que não era minha culpa que meus pais estivessem brigando", lembrou Jennifer. João sentiu o aperto familiar em seu peito que vinha com conexões inesperadas com seu passado. "O senhor ficou comigo até a assistente social chegar", continuou Jennifer. "E quando eu estava com medo de ir com meu pai naquele primeiro fim de semana, o senhor me disse que o amor não diminui quando é dividido. Ele apenas abre mais espaço no seu coração", relembrou Jennifer. "Não acredito que você se lembra disso", disse João surpreso. "Dr. Chen, me lembro de tudo, de como o senhor sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir segura, de como o senhor me tratou como se eu importasse em uma sala cheia de adultos brigando por mim como se eu nem estivesse lá", disse Jennifer emocionada.
Jennifer tirou um envelope da bolsa. Escrevi uma carta para o senhor todos os anos no aniversário do divórcio dos meus pais. Nunca as enviei. Mas as guardei, porque o Senhor me mostrou que, mesmo quando as famílias se separam, ainda existem pessoas que se importam com as crianças, explicou Jennifer. As mãos de João tremeram ao aceitar o envelope. O Senhor me ajudou a entender que o divórcio dos meus pais não era sobre eu não valer a pena para eles ficarem juntos. Era sobre eles precisarem aprender a ser pessoas melhores para que pudessem ser pais melhores, disse Jennifer. Como eles estão agora? Perguntou Jennifer. Casados novamente, com outras pessoas, mas ambos vieram à minha formatura no mês passado e sentaram juntos. Eles aprenderam a me colocar em primeiro lugar, respondeu Jennifer. Você se lembraria de um pequeno ato de bondade depois de todos esses anos? Compartilhe nos comentários qual momento mudou sua perspectiva sobre ajudar os outros. Naquela noite, João sentou-se em seu escritório em casa. Um escritório de verdade agora, na casa que ele havia conseguido comprar com sua promoção, lendo as cartas de Jennifer. Cada uma documentava sua jornada pela adolescência, faculdade, pós-graduação. Cada uma mencionava o zelador do tribunal que havia mudado sua compreensão do que significava ser protegida. Ana apareceu na porta, com a lição de casa na mão. Pai, preciso de ajuda com meu ensaio de história. É sobre pessoas que fizeram a diferença, disse Ana. Sobre quem você está escrevendo? Perguntou João. Você, respondeu Ana. João olhou para cima, surpreso. Ana, existem presidentes e líderes de direitos civis e... argumentou João. Minha professora disse que podíamos escrever sobre qualquer pessoa que mudasse o mundo. Você mudou o mundo para crianças como Jennifer e como eu, afirmou Ana. Como eu mudei o mundo para você? Perguntou João. Ana se acomodou na cadeira em frente à sua mesa, parecendo notavelmente com Luísa, quando estava pensando em algo importante. Lembra quando eu era pequena e estava com medo de que você morresse como a mamãe morreu? Perguntou Ana. Aqueles haviam sido os meses mais difíceis, observando Ana processar o luto enquanto lutava contra o seu próprio. Você poderia ter ficado triste para sempre. Você poderia ter sido apenas meu pai, e isso teria sido suficiente. Mas você viu outras crianças que estavam com medo como eu e decidiu ajudá-las também. Isso me ensinou que quando coisas ruins acontecem, você pode escolher fazer coisas boas acontecerem também, explicou Ana. Os olhos de João brilharam de orgulho e amor. Então, para meu ensaio, estou escrevendo sobre como um zelador em um tribunal aprendeu a falar por crianças que se sentiam invisíveis e como isso se transformou em um programa inteiro que ajuda milhares de crianças a se sentirem seguras, disse Ana. Qual é a sua tese? Perguntou Ana. Ana sorriu, claramente orgulhosa de seu vocabulário acadêmico. Heróis não usam capas. Eles carregam esfregões e lenços de papel e sabem exatamente o que dizer quando uma criança está chorando, respondeu Ana. Na manhã seguinte, João estava no tribunal onde tudo começou. Os pisos de mármore brilhavam sobre as luzes fluorescentes, mantidos por uma nova geração de funcionários da limpeza. Mas o prédio parecia diferente agora, mais acolhedor, mais consciente das crianças que passavam por seus corredores. A juíza Martinez se aproximou dele no saguão. João, que bom que chegou. Queria falar com você sobre o caso Morrison, disse a juíza. Eles caminharam em direção ao seu tribunal, passando por famílias esperando nos corredores. João notou como muitas delas não pareciam mais completamente perdidas. Os defensores treinados faziam a diferença. O que tem o caso Morrison? Perguntou João. 3 crianças, de 6 a 14 anos. Os pais estão brigando pela custódia, mas há algo mais. A criança mais nova tem se comportado mal na escola e nenhum dos pais parece entender o que está acontecendo, explicou a juíza. Eles pararam do lado de fora do Tribunal C, onde João havia intervindo pela primeira vez anos atrás. A criança pediu especificamente pelo senhor, revelou a juíza. Como uma criança de 6 anos sabe pedir por um defensor específico? Perguntou João, surpreso.
A juíza Martinez sorriu. O nome dela é Chloe Morrison. A irmã mais velha, Jennifer, estuda na escola de Anna. Aparentemente, Anna contou a Jennifer sobre o que o pai dela faz, e Jennifer contou à família dela, explicou a juíza. João sentiu o peso familiar da responsabilidade se instalando em seus ombros. Outra criança assustada, outra chance de fazer a diferença. Quando há encontro? Perguntou João. Agora, se estiver pronto, respondeu a juíza. Dentro do tribunal, uma garotinha com cachos escuros estava sentada entre dois adultos que claramente estavam tentando não discutir na frente dela. Ela olhou para cima quando João entrou e ele viu a mesma expressão que havia reconhecido em dezenas de crianças, medo disfarçado de desafio. "O senhor é o homem que ajuda as crianças quando seus adultos estão sendo confusos?" perguntou Chloe. João se ajoelhou ao lado de sua cadeira, colocando-se ao nível dos olhos dela, uma técnica que havia se tornado sua marca registrada. "Eu tento ajudar as crianças a entenderem o que está acontecendo e garantir que se sintam seguras." "O que está te confundindo, Chloe?" perguntou João. "Todo mundo fica me perguntando com quem eu quero morar, mas não entendo por que tenho que escolher. Na aula da minha amiga Ana, eles aprenderam sobre borboletas, e a professora disse que as borboletas bebês precisam de coisas diferentes das borboletas adultas, mas ainda são a mesma borboleta." João olhou para os pais, ambos agora ouvindo atentamente. "Essa é uma observação muito inteligente. O que você acha que isso significa para sua família?" perguntou João. "Acho que talvez a mamãe e o papai precisem de coisas diferentes agora do que quando eram casados. Mas ainda são minha mamãe e meu papai. E eu ainda sou a filhinha deles, mesmo que more em 2 casas", disse Chloe. Do outro lado do tribunal, ambos os pais estavam olhando para sua filha de 6 anos como se ela tivesse acabado de resolver o quebra-cabeça jurídico mais complexo que haviam encontrado. "Chloe, o que você precisaria para se sentir segura morando em 2 casas?" "Preciso que meu elefante de pelúcia venha comigo para todos os lugares. E preciso que ambas as casas tenham a mesma história para dormir. E preciso que a mamãe e o papai saibam que eu não gosto de cenouras, mas eu gosto de cenouras se elas forem cortadas como flores", respondeu Chloe. João reprimiu um sorriso. "Essas parecem necessidades muito razoáveis. O que mais?" perguntou João. "Preciso que eles parem de me perguntar se a outra casa é melhor, porque não é melhor nem pior, é apenas diferente", concluiu Chloe. Naquela tarde, João estava sentado em seu carro do lado de fora da escola de Ana, esperando a hora de buscá-la. Seu telefone tocou. Era a doutora Wells do programa de treinamento. "João, acabei de receber uma ligação dos pais de Morrison. Eles queriam que eu soubessem que a sessão da filha deles com você mudou completamente a forma como eles estão abordando o divórcio", disse a doutora Wells. "Ela é uma criança notável, muito sábia", elogiou João. "Eles disseram que você os ajudou a perceber que estavam pedindo que ela escolhesse entre eles, em vez de perguntar o que ela precisava para se sentir amada por ambos", explicou a doutora Wells. João observou as crianças saindo do prédio da escola, mochilas balançando, vozes animadas sobre os planos para o fim de semana. "Doutora Wells, posso te perguntar uma coisa?" perguntou João. "Claro", respondeu a doutora Wells. "Você se preocupa que estejamos apenas colocando band-aids em famílias desestruturadas em vez de prevenir as rupturas em primeiro lugar?" perguntou João. Houve uma longa pausa antes que a doutora Wells respondesse. "João, em 5 anos de execução deste programa, você trabalhou pessoalmente com mais de 300 famílias. Quantas dessas crianças você acha que estão em melhor situação porque você interveio?" perguntou a doutora Wells. "Espero que todas elas", respondeu João. "Eu sei que todas elas, porque recebo os relatórios de acompanhamento. 97% das famílias com as quais você trabalhou mantiveram acordos de custódia estáveis. 84% relatam melhora na comunicação entre os pais. E 79% relatam que as crianças estão mais felizes e seguras", disse a doutora Wells. João respirou fundo, sentindo o peso de sua responsabilidade diminuir um pouco. Ele não podia consertar todas as famílias, mas podia ajudar a tornar a jornada mais segura para as crianças.
Obrigado, doutora Wells. Eu precisava ouvir isso, disse João. De nada, João. E João, não se esqueça de que você está fazendo a diferença. Você está dando a essas crianças uma voz, uma esperança, um futuro. E isso é mais do que a maioria de nós pode dizer, concluiu a doutora Wells. Quando Ana saiu da escola, seus olhos brilharam ao ver o pai esperando por ela. Pai, adivinha? Perguntou Ana animada. O quê? Perguntou João. A Chloe Morrison está na minha turma agora. Ela disse que você ajudou a família dela, contou Ana. João sorriu. O mundo era um lugar pequeno, e os atos de bondade podiam se espalhar de maneiras inesperadas. Sim, eu ajudei. E agora ela é sua amiga, respondeu João. Ana deu um abraço apertado em seu pai. Você é o melhor pai do mundo, disse Ana. João envolveu sua filha com o braço e eles caminharam para o carro. 2 heróis improváveis fazendo a diferença. Um ato de bondade de cada vez. E se você gostou desta história, deixe seu valeu demais e compartilhe este vídeo com seus amigos. Qual ato de bondade você pratica hoje? E sabe o que é ainda mais incrível? Perguntou o Dr. Wells ao telefone. Longe, Jack viu Emma sair do prédio, procurando seu carro na fila de paz. O quê? Respondeu Jack, ansioso. 63% dessas famílias nos disseram que trabalhar com você as ajudou a lembrar como colocar seus filhos em primeiro lugar. Algumas até se reconciliaram, Jack. Emma avistou o carro e correu, a mochila balançando nas costas. Dr. Wells, preciso ir. Emma chegou. Jack, só mais uma coisa. O gabinete do procurador-geral ligou. Eles querem expandir a iniciativa Sarah Chan para todo o país. Querem que você testemunhe perante o Congresso. O ar faltou a Jack quando Emma entrou no banco do passageiro, tagarelando sobre o dia dela. Papai, você parece surpreso. Surpreso bom ou surpreso preocupado? Perguntou Emma, curiosa. Surpreso bom, eu acho, respondeu Jack. Enquanto dirigiam para casa, Emma contou sobre a amiga Jennifer Morrison, cuja irmãzinha estava tendo problemas porque os pais estavam se divorciando. Eu disse a Jennifer que você ajuda crianças como a Chloe a entenderem que o divórcio não é culpa delas. E contei como o nome da mamãe está no programa que treina pessoas para ajudar crianças assustadas. O que a Jennifer disse? Perguntou Jack. Ela disse que a família dela precisa muito de ajuda para entender como fazer a Chloe se sentir segura, e eu disse que você é muito bom nisso. Jack estacionou na garagem de casa, maravilhado com a forma como a filha havia se tornado sua melhor defensora. O que você acharia se o papai tivesse que viajar para Brasília para contar a pessoas importantes sobre o trabalho que fazemos aqui? Perguntou Jack. Eu ia poder ir? Emma perguntou, com os olhos brilhando. Acho que isso poderia ser arranjado, respondeu Jack. Os olhos de Emma brilharam ainda mais. Eu ia poder ver onde as leis são feitas? Você ia, confirmou Jack. Então eu acho importante, porque se mais lugares tiverem programas como o programa da mamãe, mais crianças como a Chloe terão alguém para ajudá-las quando as famílias estiverem confusas. Naquela noite, Jack estava na varanda de casa, observando Emma praticar piano pela janela. A melodia flutuava pelo vidro, não perfeita, mas cheia de determinação e alegria. Tudo o que Sarah esperava que a filha se tornasse. O telefone dele vibrou com uma mensagem do juiz Harrison. Jack, espero que você considere o testemunho no Congresso. O país precisa ouvir sobre a iniciativa Sarah Chan. Mais importante, o país precisa entender que, às vezes, a voz mais importante na sala pertence a alguém que começou invisível. Jack pensou em todas as pessoas invisíveis que encontrou ao longo dos anos. O faxineiro que ele havia sido, ignorado e desprezado. As crianças nos tribunais sobre as quais se falava, mas não se ouvia. Os pais solteiros lutando para manter as famílias unidas com amor e determinação. Ele pensou em Sarah, que havia passado sua curta vida notando pessoas que os outros ignoravam, que o havia ensinado que o tamanho do seu impacto não era medido pelo tamanho do seu título. E pensou em Emma, crescendo para acreditar que toda criança merecia se sentir segura, ouvida e valorizada. Jack pegou o telefone e digitou uma mensagem para o Dr. Wells. Marque o testemunho no Congresso. A iniciativa Sarah Chan está pronta a se tornar nacional.
Pela janela, Emma olhou para cima do piano e acenou. No sorriso dela, Jack viu o legado de Sarah, uma corrente de bondade que havia começado com um faxineiro em um tribunal, decidindo confortar uma criança que chorava. Às vezes, as mudanças mais poderosas começam com os menores atos de amor. Família não é apenas sobre laços de sangue, mas sobre quem escolhe ficar, ouvir e lutar um pelo outro. Nunca subestime o impacto de uma pessoa que decide falar por aqueles que se sentem invisíveis, porque essas vozes invisíveis podem simplesmente mudar o mundo. Inscreva-se para mais histórias impactantes como esta e clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá. E não se esqueça de deixar seu valeu demais para apoiar nosso canal.